O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Na língua hebraica, nós temos uma mesma palavra para se referir tanto a vento, sopro, quanto a espírito. No ocultismo ocidental, associa-se o elemento ar com a nossa capacidade mental. E é só a gente parar para perceber o tanto que é difícil meditar, concentrar, atenuar um pouquinho as vacilações do conteúdo mental para perceber o quanto que essa associação é precisa. Nós temos técnicas no Zazen, no Yoga, para atenuar um pouquinho essa movimentação mental. Não no sentido de tornar nossa mente um animal adestrado, muito pelo contrário. O animal selvagem, ele não age por aquilo que ele aprendeu, mas sim por aquilo que ele é. E o objetivo dessas técnicas, muitas vezes, é, cortando os excessos, nos aproximar de fato do que aquilo que a gente é. Hoje, nós vamos discutir a tríade dos signos que compõem o elemento ar. Como eles se definem, como eles se distinguem e como eles estão associados com esse paradigma mental. Eu me chamo Paulo, sou psicólogo de formação, astrólogo e tarólogo aqui no canal e você está no canal Rota Dentro. O grupo de signos do elemento ar é constituído por Gêmeos, Libra e Aquário. É o único grupo que não é constituído por nenhum signo cuja representação é um animal. Nós temos os Gêmeos, para o signo de Gêmeos, Castor e Pólux, Aquário, representado por Ganímedes, o aguadeiro, e em Libra nós temos uma balança, que é uma criação humana. Enquanto o elemento terra dá sustento, trabalho, estabilidade, enquanto a água sente e integra as coisas e o fogo movimenta e cria, o ar é o elemento que vai dar um nome para tudo isso, uma categoria, uma narrativa. E da mesma forma que aqueles aspectos que definem um elemento também conduzem às suas falhas e às dificuldades que ele pode apresentar, o ar, quando em desequilíbrio, ele pode nos induzir àquela postura de racionalizar demais, a construir um castelo de cartas que acaba perdendo a objetividade. Apesar de serem signos que podem pensar demais sobre um assunto, buscando soluções, eles não têm a praticidade que os signos com qualidade primordial da natureza seca, como terra e fogo, têm. A umidade, presente na água e no ar, gosta de associar, de juntar, o que, em excesso, pode acabar por desviá-los da objetividade. São signos que trabalham com a dualidade da vida, o emissor, o receptor e a linguagem no meio disso tudo. Eles são signos muito sociais e estão muito relacionados com a persona, com as personas, as máscaras que criamos para lidar com o social. Persona era o nome dado às máscaras usadas por atores na antiguidade. Na psicologia analítica do Jung, ela se refere ao processo intermediário entre o ego e a sociedade. Ego sendo entendido como senso de individualidade que construímos e carregamos durante a vida. Ele não é o ponto central da nossa psique, como acontece em outras teorias. Para Jung, isso seria nosso self, o princípio organizador, a central de comando, o centro da mandala. Ou seja, ainda é um construto. Há um elemento de atuação, de fingimento, de logro nos signos de ar, sem atribuição pejorativa nenhuma. As personas, elas são uma espécie de vitrine, a janela com a qual a gente tenta mostrar o nosso melhor para a sociedade. Pensa nas máscaras sociais que criamos e usamos na nossa vida. Usamos para proteção, negociação, diversão. Elas começam a se estabelecer quando, desde pequenos, temos que reprimir expressões nossas, pois somos censurados, porque podem ser atitudes ou ações moralmente repulsivas. Desse modo, está indissociável do contexto social. E é quando surge também a sombra, assunto para outro vídeo e que é o resultado daquilo que negamos ou reprimimos em nós mesmos. Não é à toa que deuses ligados a esse aspecto aéreo,
como o próprio Mercúrio, planeta regente de Gêmeos, Loki, na mitologia nórdica, estão associados a essa ideia de engano, os deuses chamados trapaceiros ou tricksters, ligados a uma atitude jocosa. O lúdico pode parecer um aspecto menor em uma sociedade utilitarista, mas nossa relação com a arte é uma das expressões mais finas do nosso universo mental. Fingir para chegar em algum lugar. Certa vez, o escritor inglês Neil Gaiman foi perguntado por um fã sobre como ele, se achando uma pessoa horrível, poderia se tornar uma pessoa melhor. No que o escritor respondeu: às vezes eu suspeito que todos nós somos pessoas horríveis, ou pelo menos somos pessoas humanas. Mesma coisa, somos impacientes, gostamos de julgar, irritantes e irritados, mal-humorados, facilmente ofendidos e todo o resto. Então, como ser mais gentil, se isso não vem naturalmente? Fingindo. Finja um pouco de cada vez. Porque não há realmente nenhuma diferença entre fazer algo de bom para alguém, porque você é naturalmente santo e perfeito, e fazer algo de bom para alguém porque você é secretamente demoníaco e tenta encobrir. Ainda é um ato de bondade de qualquer maneira, e você ainda tornou as vidas dos outros melhores. Esse elemento do logro, do fazer-se, do teatro social, do aprender através do jogo, é algo que está no núcleo dos signos de ar. E ao mesmo tempo, ele vem nos lembrar desses locais em que a gente se coloca. É possível nós fingirmos que somos bom em algo até aprender de fato aquilo e tornar o aprendizado talvez mais prazeroso. Mas ao mesmo tempo, nós podemos nos questionar o porquê que a gente quer aquilo. Hoje, por exemplo, com esses discursos de aperfeiçoamento, de excelência pessoal, de otimização no sentido capitalista de produção, nós muitas vezes nos colocamos numa posição de querer e de ter que ser sempre alguma coisa. Resistentes, resilientes, uma palavra que ninguém aguenta mais. E no processo de tentar ser isso tudo, nós nos distanciarmos de nós mesmos. A gente se tornar o animal adestrado e perder completamente o animal selvagem. Quando olhamos para a tríade do ar, Gêmeos é o ar no modo mutável. Os chamados signos de transição. É a configuração que une um elemento incorpóreo com a modalidade mais adaptável. Dessa maneira, está relacionado à dispersão e disseminação de ideias, opiniões, julgamentos. Para Gêmeos, conhecer o mundo é cocriá-lo. E como ele está sempre fazendo isso, sempre curioso, ele está mudando tanto o mundo quanto a si mesmo. Por isso, a mudança de opiniões e julgamentos o tempo inteiro. Já Aquário é o ar no modo fixo. Pode parecer uma contradição de termos. Algo volátil como o ar sendo percebido como uma categoria concreta e estável. Ele, na verdade, centraliza de forma oculta, ou centraliza para liderar. Ele é aquele princípio, lei, ideia, regra, que tem constância no que é e está disseminado em todo lugar, mas que é constante. Constância essa que, em desequilíbrio, pode acarretar numa postura cabeça dura, que é uma das alcunhas populares atribuídas ao signo de Aquário. Para um estudo mais profundo do signo de Aquário, eu indico o vídeo em que eu discuto sobre se estamos de fato na era de Aquário. Vou colocar o link dele no final desse vídeo. E por fim, Libra, sendo o cardinal, que são os signos dos inícios, é o ar com iniciativa. Então tem um direcionamento para lidar com alguém num relacionamento, por exemplo, ele canaliza suas habilidades interrelacionalmente. Aí entra o quanto que as características de cada signo pode nos induzir a condutas tanto adaptativas quanto desadaptativas, o que para signos de ar sociais é extremamente relevante. Lembrando que todos nós temos todos os signos no nosso mapa, sendo eles mais ativados ou não. Por exemplo, Gêmeos. A maleabilidade geminiana, nos confere a capacidade de lidar no trato social com nossas personas. Você muito provavelmente não age da mesma forma profissionalmente, da exata forma com que age na intimidade da sua casa. Ou não age da mesma forma num velório da maneira que age numa festa. Libra em desequilíbrio pode resultar em uma personalidade que
ao estar sempre preocupado com o outro, não consegue se impor, não consegue ser assertivo, não consegue nunca falar não consegue desagradar. O ar, ele sendo esse elemento incorpóreo, intangível, e como todo excesso pode conduzir à sua falha, um excesso de ar pode produzir alguém tenso, preso e neurótico nas suas ideias, construções e expectativas que cria o tempo inteiro. Pontuando também que, se você está gostando do conteúdo do canal, lembra de curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações. Os signos de ar, no final das contas, eles vêm nos lembrar que nós damos nomes, conceituamos as coisas para entender melhor a nós mesmos. E essa compreensão se traduz nas construções e linguagens que se desenvolvem através da luz dos signos de ar. Existe uma expressão francesa que diz que traduzir é trair. O último ponto que fica é o jogo envolvido nisso tudo. Saber diferenciar, nomear as coisas para as coisas em si. Saber diferenciar fingir para ter que fingir. Saber diferenciar o animal selvagem para o animal domesticado. As personas, as máscaras que usamos socialmente para, de fato, aquilo que nós somos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.